Obrigada, Alex. Eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa da Band News Difusora de tentar colocar estes temas todos que estão envolvidos nessa Semana do Meio Ambiente aqui no Alta Frequência e tentar fazer com que o nosso público, aqui no Manaus especialmente, mas também os outros que acessam pela internet, consiga estar mais relacionado com esses temas que dizem respeito especificamente a nós que vivemos nesta região, principalmente. E agradecer o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, que volta aqui conosco, essa sua disponibilidade, Cláudio, a trazer também as informações que você detém com muita capacidade. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Band News de Manaus. Obrigado, Rosiane, boa tarde, prazer revê-la, ou reouvi-la também, né? Cláudio, a gente conversou da última vez com você, acho que foi em novembro do ano passado, logo depois da COP, né? Você trouxe uma leitura do que vinha a ser a COP, o vexame que foi a participação do Brasil, da delegação brasileira, mas os bons resultados que trouxeram, por exemplo, as representações indígenas na participação da COP. E aí a gente também trouxe todo um quadro a respeito das metas. Você, inclusive, disse que eram muito ruins o que foi apresentado, as metas propostas pelo próprio governo brasileiro. Bom, este ano já houve uma série de divulgações, inclusive por parte do Observatório do Clima, de mais um bando de quebra de recorde de desmatamento no governo Bolsonaro. E este é um ano eleitoral, as disputas ideológicas elas estão fervendo, né? Nossa pauta aqui, que a gente tem uma cobertura política, ela está super intensa, e a gente vê uma série de situações se consolidando nessa questão ruim, se consolidando de uma forma muito ruim na questão ambiental, na questão indígena, e esse tema ele não está sendo tratado com profundidade, né, como parte dessa disputa eleitoral. Queria ouvir a sua opinião a esse respeito e como fazer com que esses políticos se comprometam melhor com todas essas pautas, inclusive a pauta das metas, né, climáticas. Vamos por partes, né? A campanha, embora o presidente Jair Bolsonaro esteja em campanha desde o primeiro dia, em campanha para a reeleição desde o primeiro dia de governo, a campanha não começou, né, ainda formalmente. Eu acho, pode ser um desejo meio inocente meu, Rosiane, mas eu acho que os outros candidatos à presidência da República, que não sejam o Bolsonaro, até para fazer frente ao Bolsonaro, eles vão ser obrigados a tratar desse tema. Meio ambiente não é mais um assunto do qual candidatos a presidente possam escapar no Brasil. Porque, antigamente, a pauta ambiental, né, até este governo, a pauta ambiental era uma coisa assim para a qual os presidentes, candidatos a presidente, não ligavam, mas os governos que antecederam o governo atual sempre tiveram muita preocupação em não deixar com que o tema ambiental, e muito particularmente o tema do desmatamento na Amazônia, que é internacionalmente o mais sensível de todos, né, para o Brasil, ninguém queria deixar que isso se transformasse num problema. Então, era frequente o desmatamento subir e o governo fazer alguma coisa a respeito. O Bolsonaro, ele cresce politicamente com o desmatamento fora de controle, porque as forças que o apoiam nos estados são as mesmas forças que promovem a destruição da floresta, a ocupação ilegal de terras indígenas, o garimpo ilegal, o massacre de populações tradicionais. Então, isso aí é capital eleitoral para o atual presidente. E, de fato, a gente até brincou aqui da outra vez, né, o Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que se importa com o meio ambiente, que fala de meio ambiente todos os dias. Porque ele fala mal, né? Ele se importa porque ele quer acabar com tudo. Mas isso, ironicamente, acaba forçando todas as outras forças do espectro político a adotarem uma postura sobre esse tema que necessariamente vai ter que ser diferente da postura do Bolsonaro. Então, candidatos de todo o espectro das
centro-esquerda, a esquerda, a extrema-esquerda, centro-direita, a direita, né? É fácil, porque hoje está tudo à esquerda do Bolsonaro, mas todos esses candidatos que estão à esquerda do Bolsonaro, nesse espectro que vai da direita até a quase extrema-esquerda, né? Não vou falar extrema-esquerda, porque ninguém leva muito a sério a extrema-esquerda no Brasil, mas esse pessoal está todo muito com esse tema muito presente. Se não no discurso ainda, pelo menos na agenda e nas formulações das propostas de campanha. Então, eu acho que o Ciro Gomes vai falar disso, acho que o Lula vai falar disso, e a Simone Tebet vai falar disso. Eles estão muito interessados nessa agenda. E, então, eu acho que tende a ser, né, só para encerrar a resposta longa, tende a ser uma coisa importante aí. Sim, interessante você colocar dessa maneira, da gente enxergar por esse ângulo, porque a gente viu na eleição que a Marina Silva foi uma das pré-candidatas, foi candidata, aliás, às 2 eleições, ela impôs esse tema em função de toda a sua atuação política. Aí você coloca, e é interessante que o Bolsonaro também impõe o tema, né, mas por uma outra via, né, de uma forma enviesada. E aí essa é a minha pergunta, será que nós temos pessoas que podem debater ou estão interessadas em debater em profundidade, se comprometer com esse tema? Porque o que eu estou te colocando, a gente entrevistou, por exemplo, aqui a Sônia Guajajara, 1 mês, 2 meses, e eu perguntei se eles apresentariam aquela carta que apresentaram na ATL a outro candidato a presidente. E ela disse, não, nosso interesse é derrotar o Bolsonaro, e pela conjuntura atual, quem pode é o Lula, então nós entregamos essa carta de compromisso para o Lula. E eu perguntei dela, vocês acreditam no Lula, no PT, diante de tudo que ele fez no governo dele, e que há pessoas no governo dele que estavam lá na TL, enfim, que são vistas de forma negativa, por quem defende o meio ambiente, quem defende direito indígena. E ela colocou, olha, apoiar não quer dizer acreditar, né? Acreditar cegamente, nós vamos manter a linha de frente, de cobranças, nós queremos ocupar espaço para também fazer políticas públicas e colocar em execução, enfim. Mas dando toda uma demonstração de que entende que todo este grupo, que eles já quando tiveram no poder, outras pessoas que estão se aproximando, eles não têm exatamente uma linha programática de defesa, né? Do meio ambiente e dos direitos indígenas. Então, será que nós teremos esse tema debatido e com um compromisso sério que precisa ter nesta eleição? Bom, eu não posso falar pelas campanhas, evidentemente, mas eu posso falar pelo que a gente tem ouvido das campanhas. O Observatório do Clima lançou, há poucas semanas, um documento chamado Brasil 2045. É o primeiro volume de uma série de documentos que a gente está preparando, que é uma estratégia para tornar o Brasil um emissor negativo de carbono já em 2045, no ano de 2045, que é 5 anos antes da meta que o mundo inteiro se fixou de zerar as emissões, né? As pessoas querem zerar as emissões líquidas, os países do mundo que são parte do Acordo de Paris, querem zerar as emissões líquidas até 2050, que é o que a ciência diz que a gente precisa fazer para ter alguma chance de estabilizar o aquecimento global em 1,5 graus. E a gente acha que o Brasil pode fazer muito mais do que isso. O Brasil pode começar a sequestrar carbono e ter emissões líquidas negativas já a partir de 2045, porque a gente tem muita área degradada, a gente tem uma matriz energética limpa, a gente tem como sequestrar carbono em pastagens, muita gente já faz isso no próprio setor agropecuário, mas essas práticas todas precisam ganhar escala, muita escala. E a recuperação florestal precisa ganhar muita escala também, quer dizer, tem uma série de oportunidades que existem econômicas, né, nessa agenda. A gente fez esse primeiro volume dessa série com 74 medidas que o próximo presidente, quem quer que ele seja, vai precisar adotar nos 2 primeiros anos de governo para desfazer o legado negativo do Jair Bolsonaro na área ambiental e para começar a avançar de novo, né, recolocar o Brasil nesse trilho que, se não era de liderança, era de um bom protagonismo nessa área internacionalmente, e gerando emprego e renda para os brasileiros. A gente entregou isso para todas as grandes campanhas, exceto
a do incumbente, ele não quer nos ouvir, ele quer nos silenciar, então não teria sentido a gente entregar isso para ele, e o interesse e os retornos que a gente vem recebendo de todos eles são extremamente positivos. Está todo mundo muito interessado, todo mundo tendo isso muito... Eles falam para a gente, de fato é uma lição de casa, a gente precisa fazer essa lição de casa e a gente pretende fazer essa lição de casa. Então, assim, obviamente muita água vai rolar, obviamente a nossa agenda ela não é a grande prioridade de um país que está com as taxas de desemprego, de inflação, de violência, de retorno da fome, e ainda de pandemia que o Brasil tem hoje. Mas, dito tudo isso, eu estou... É muito difícil me ouvir falar qualquer coisa otimista, mas eu estou otimista que quem quer que seja o próximo presidente, ele vai agir diferente nessa área. Ele vai levar esse tema mais a sério, porque ele sabe que tem muita coisa em jogo. E tem uma possibilidade maior por todas essas movimentações de conscientização desses atores. Não basta dizer, né? Olha, vou defender o meio ambiente, eu preciso entender como fazer. E há uma movimentação de setores importantes. Aí você destacou o Observatório do Clima, e a gente vê também a movimentação dos grupos, né? Da movimentação das representações indígenas também neste sentido. Isso é importantíssimo. Cláudio, eu queria que você falasse assim um pouquinho mais na linguagem que as pessoas, e você, claro, evidentemente, que você jornalista tem essa capacidade. As pessoas que negam, né, o desmatamento, elas falam, esses índices aumentam cada vez mais e já era para a floresta toda estar derrubada. E olha, essa expressão não está longe de ser verdade, porque há áreas que há uma devastação terrível, né, como, por exemplo, Rondônia. O site Amazônia Real tem um especial que foi publicado recentemente a este respeito. Mas eu queria que você traduzisse um pouquinho esses dados, os percentuais de aumento, quanto que eles ampliaram, e são baseados mais ou menos em que tipo de parâmetro, né? E também como fazer as pessoas compreenderem que o que está desmatando afeta a vida delas. Assim, por exemplo, a gente vai falar aqui de Manaus. Manaus tem um período do ano que é quase insuportável o calor. A gente fica até com uma sensação de mormaço. Já aconteceu de ficar uma coisa terrível na cidade, que você não conseguia puxar ar nessa área de urbana, né? Nós estamos na Amazonas, no meio da Amazônia, mas é uma área muito urbana, uma cidade muito mal arborizada, mas que esse desmate, ele aumenta o número de pessoas que são crianças, idosos, pessoas das nossas famílias que são atendidas nos hospitais. Isso está diretamente ligado ao desmatamento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para esses nossos ouvintes dessa ligação do desmatamento com a vida deles nas cidades. Tem dois efeitos. Um efeito é isso que você está narrando, cidades mal arborizadas, elas naturalmente tendem a ser mais quentes, né, a chamada ilha urbana de calor, porque tem muito concreto, ele esquenta muito rápido, essas superfícies construídas esquentam muito rápido, e quando você perde a proteção das árvores, além da sombra, você perde o diferencial é como se as árvores funcionassem como uma espécie de amortecedor desse calor. Então, quanto menos árvores você tem, menos o calor é amortecido, e cidades mal arborizadas são naturalmente mais quentes. Mas não é só isso. Em áreas desmatadas, isso foram feitos estudos pelo pessoal do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, dentro e fora do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, existe uma diferença de temperatura de 6 graus Celsius entre uma área de fazenda desmatada, aberta, fora do Parque do Xingu, e a área de floresta dentro do Parque do Xingu. 6 graus. É muita coisa. Então tem esse efeito local do calor, por conta da retirada das árvores. Tem o efeito regional de perturbar o balanço hídrico, perturbar a distribuição das chuvas. Isso é uma coisa que a gente vê em vários lugares da Amazônia. A gente vê em Rondônia, por exemplo, que as chuvas elas estão ficando cada vez mais concentradas ao norte das áreas desmatadas. Então é como se,
para baixo de onde tem muito desmatamento em Rondônia. Rondônia é um estado que perdeu 40%, se não me engano, da sua vegetação nativa em 50 anos. Foi uma das perdas de ecossistema natural mais rápidas do planeta, foi o que a gente viu em Rondônia. E o que a gente vê no resto da Amazônia também, mas Rondônia é um caso muito chocante, né? Chocante de devastação. Já chove menos em Rondônia. Outra coisa são as perturbações, a soma das perturbações locais com as perturbações globais causadas pelas emissões de gás de efeito estufa, que são em parte derivadas do desmatamento. O Brasil tem 46% das suas emissões de gás de efeito estufa, que são os gases que causam o aquecimento do planeta, derivadas de desmatamento, sobretudo desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Isso aquece o planeta inteiro, e algumas regiões, como a região amazônica, esquentam mais rápido do que a média global. A gente tem estudos que mostraram que a região sudoeste da Amazônia, sudeste amazônico, que pega um pedaço do Pará, Mato Grosso, sul do Amazonas, aquela região de Apuí, vai até o sudeste do Pará, essa região toda já está mais de 2 graus mais quente. Isso é uma combinação de desmatamento, queimadas e mudança global do clima. Cláudio, eu queria fazer uma pontuação importante agora e um alerta para que a gente possa compreender. Tudo que você falou de Rondônia, que já aconteceu de Rondônia, essa subida e essa alteração que já existe no clima, nós estamos falando do sul do Amazonas. Sul do Amazonas, né? Um alerta que as pessoas tendem a pensar que no Amazonas é a área mais preservada do planeta, né? E a gente tem uma ameaça real e mudanças que já aconteceram, como o Cláudio está trazendo por dados, no sul deste estado. Pode continuar, Cláudio. O sul do Amazonas é a fronteira mais quente de desmatamento hoje da Amazônia. E tem, se não me engano, na última série de dados mensais, no DT de abril, o Amazonas passou o Pará. E foi a primeira vez que isso aconteceu em muito tempo. O Amazonas ser mais desmatado do que o Pará num período de um mês de dados. Então é muito grave o que está acontecendo no sul do Amazonas e é muito ligado à especulação com terra. Não é muito desmatamento produtivo, é muito desmatamento especulativo que acontece aí nessa região. Que é uma forma de dizer que é bandidagem e essas pessoas têm que ir para a cadeia. Não são produtores rurais que estão fazendo isso, são grileiros. Você pode, por favor, diferenciar o desmatamento produtivo do desmatamento especulativo? Eu posso diferenciar, vou dizer de saída que nenhum dos dois é necessário no Brasil. E todos eles são prejudiciais. Você não precisa hoje, para expandir a agropecuária no Brasil, desmatar mais um palmo de floresta, porque a gente tem 53 milhões de hectares de áreas abertas, e que estão degradadas e que poderiam ser ocupadas pela atividade agropecuária. Você tem pastagens que podem ser intensificadas em até 4 vezes, pode botar 4 vezes mais gado numa área de pasto do que você tem hoje, quer dizer, você não precisa desmatar. Dito isso, o Brasil tem uma lei chamada Código Florestal, e essa lei dá direito ao proprietário rural de desmatar uma parte da sua propriedade para plantar ou para criar gado. Na maior parte do Brasil, esse limite de desmatamento é de 80% da área. Então, aqui em Goiás, que é onde eu moro, Distrito Federal, nos estados da Mata Atlântica, no Pantanal, nos estados do Pampa, no Rio Grande do Sul, você pode desmatar 80% da sua propriedade. Nas áreas de cerrado amazônico, você pode desmatar 65% da propriedade. Tem que deixar 35% como reserva legal. Tudo isso, grosso modo, porque tem várias flexibilizações nessa lei. E na Amazônia, na floresta amazônica, nas áreas de floresta, o limite de desmatamento legal é de 20%. Então esse é o desmatamento, digamos assim, produtivo, que
que é o desmatamento que o produtor rural faz legalmente para plantar ou para criar gado, que não precisaria fazer, não deveria fazer, não deve fazer, mas a lei permite que ele faça hoje. E a gente briga para que o país desenvolva instrumentos de incentivo aos produtores para que ninguém precise mais desmatar nada. Mas essa é uma outra questão. O desmatamento especulativo, ele tem como único intuito se apropriar de terras públicas. As pessoas se apropriam de terras públicas invadindo, desmatando, queimando, arrumando um título frio e vendendo essa terra. É claro que a maior parte das terras griladas nesse desmatamento especulativo vão parar um dia na mão de um pecuarista ou de um agricultor. Mas a causa primária desse desmatamento, ela não é a produção. A causa primária desse desmatamento é a especulação. É você comprar ou invadir, né? Porque tem essa coisa de um hectare com floresta vale X e um hectare desmatado, que eles chamam de limpo. Eu acho essa palavra horrível, né? Que é como se a floresta fosse sujeira. Um hectare desmatado vale 3, 5 vezes isso. Então é isso que está completamente fora de controle hoje na Amazônia, esse desmatamento para grilagem, que é responsável diretamente por 1/3, pelo menos, do desmatamento que a gente tem visto no Brasil aí nos últimos anos. E que as pessoas entram até com muita facilidade numa das áreas que deveriam ser uma das áreas mais protegidas, porque tem a mais clara garantia constitucional, são as terras indígenas, terra indígena demarcada, com portaria de restrição de uso, enfim, aqui no estado do Amazonas também a gente tem isso. Felizmente, a gente está caminhando aqui para o final. Eu queria que você terminasse, Cláudio, pontuando, existe uma série de projetos de leis, de questões, inclusive no STF, o marco temporal que foi adiado esse julgamento, e aí nesse caso o adiamento ele é ruim, né, ruim para essa proteção dos povos indígenas. Então eu queria que você dissesse rapidamente para a gente também, nessa pontuação, os principais projetos que ameaçam hoje essas questões ambientais e indígenas. A gente tem o que a gente chama de pacote da destruição, que eram 5 projetos de lei, aí isso cresceu para 8, 10, porque todo dia, agora à medida que o governo Bolsonaro vai chegando ao final, essas forças no Congresso vão tentando passar o maior número possível de projetos de lei antiambientais. Então, a gente tem, um dos mais sérios é o PL 191, que ainda não foi votado na Câmara, que trata libera as terras indígenas para garimpo, mineração, agropecuária extensiva e o que mais as pessoas quiserem fazer em terra indígena. Tem 2 projetos que já estão no Senado, que podem ser votados a qualquer momento. Um acaba com o licenciamento ambiental no país. O licenciamento é a pedra angular da proteção do meio ambiente no Brasil, que é o que garante até que as pessoas nas cidades não serão expostas a atividades poluidoras e degradadoras que coloquem a segurança e a saúde delas em risco. E o projeto, que é um dos mais prejudiciais, é até difícil saber o que é mais prejudicial dentro dessa meleca toda, são 2 PLs, na verdade, é o 510 do Senado e o 2633 da Câmara, que os 2 juntos eles estão apensados, né, como a gente chama, que liberam a grilagem de terra no Brasil. Criam uma anistia potencialmente infinita à grilagem de terras no país. Então, esses projetos eles não podem ser aprovados, porque se eles passam, vai ser muito difícil, quer dizer, vai ser impossível revertê-los. As boiadas do Ricardo Salles, que eram decretos, portarias, instruções normativas, isso é fácil o próximo presidente dar uma canetada e reverter. Uma vez que passa um projeto de lei desse, o prejuízo ambiental, econômico, de saúde e para vidas humanas não tem mais como ser revertido. Só a expectativa dele já gera o que está acontecendo diariamente, que a gente não dá conta de noticiar. Para além disso, é uma formalização, uma regularização, né, uma autorização legal para o que já está acontecendo, sendo incentivado. Cláudio. Vocês amazônidas sabem, né, que a expectativa de direito na Amazônia muitas vezes tem tanto peso quanto a lei, né?
Sim. Cláudio, muito obrigada mais uma vez a sua participação aqui. Eu espero que definitivamente não seja a última, que você venha aqui e venha, inclusive, ao longo deste ano eleitoral, porque é muito importante a gente trazer esse tipo de informação, colocar isso cada vez mais, né, ao alcance das pessoas, para que elas compreendam que isso faz sim diz respeito aos nossos direitos e o que a gente deve cobrar de quem a gente vai eleger este ano. Mais uma vez, obrigada, viu, Cláudio? Obrigado. Boa tarde para vocês. E bom fim de semana.